Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Amados de Deus, eu quero em primeiro lugar render a Deus a nossa gratidão em poder estar aqui com os irmãos, juntos, louvar e exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e que reina para sempre. Quero externar a minha alegria em poder rever o pastor Henrique, sua esposa, irmã Cida, esse casal que Deus tirou de Mossoró e presenteou São Paulo, né? E a gente tem que entender que Deus, a Bíblia diz que Deus fez caminhos até na tormenta. Está escrito. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Ele mostrou os seus feitos aos filhos de Israel e os seus caminhos a Moisés. E quando a Bíblia fala nisso, não é simplesmente por falar. Feitos é o que já está realizado. Caminhos é meios de realização. Isso quer dizer que para o povo, Deus mostrou quando a obra já estava feita. Mas para Moisés, Deus revelou os caminhos por onde ele ia realizar. Então, eu não sei você, mas eu não quero ser um crente apenas de ver os feitos. Eu quero ser uma crente de saber os caminhos. Né? Uma crente saber os caminhos. Então eu quero aqui externar minha alegria pela vida do pastor Chico Chagas, né? Pela visão de reino que Deus tem dado a ele. E quando eu falo em visão de reino, irmãos, não é somente me reportando à igreja Pão da Vida, é porque ele né? Essa visão de reino. Ele tem essa visão de reino. Eu estava falando outro dia com a irmã, e eu quero, antes de entrarmos na mensagem, falar isso aqui. Hoje vocês veem pastor Chico Chagas, né, com essa obra, como morador de rua, como vocês já bem conhecem. Muitos de vocês, quem aqui esteve no aniversário da Pão da Vida? Olha as mãozinhas levantando. Vocês viram lá, né? Então, eu estava outro dia comentando com a irmã que Chico, ele já mostrava essa compaixão muito jovem. Para quem não sabe, pastor Chico, ele muito jovem trabalhava, e quando ele trabalhava, que ele recebia aquele dinheirinho, ele trabalhava na oficina, nosso pai lá em Açu, e quando ele vinha para Mossoró, passar o fim de semana em casa com a mamãe, eu me lembro que não foi nenhuma nem duas vezes. Na esquina da nossa rua tinha uma mercearia, que era assim que chamava antigamente, né? Uma mercearia de Dona Lídia, e ela tinha uns bolos de leite que não tinha igual. Os bolos de leite de Lídia, era incrível. E Chico chegava com aquele dinheirinho lá de Açu, e ia lá para a Lídia e comprava. A alegria dele, irmão, era comprar 2 bolos de leite daquele, vinha para casa, cortava, tu lembra disso? Chamava Elilson, chamava os meninos da rua, tudo. Aí os meninos chegavam, os meninos mais pobres do que nós. Aí, doido para comer um bolozinho de Lídia, e não era barato não, era artigo de luxo na época, viu? Aí ele pegava o dinheiro e fatiava todo em 2 bolos. Aí botava para os meninos, botava em cima assim, botava para os meninos da rua, tudinho vir comer. Aí mamãe dizia, mas meu filho, por que você faz isso, meu filho? O dinheirinho que você ganhou na semana. Ô, mamãe, deixa, mamãe, acho tão bonito ver eles comendo esse bolo. Às vezes eu fico me lembrando disso lá em casa. Era a alegria dele, era pegar esse dinheiro que ele recebia e fatiar o bolo e servir para todo mundo. Já tinha, tão pequeno, tão jovem ainda, já tinha o desejo de partilhar o pão, né? Então, assim, era muito bonito isso. E às vezes eu me lembro. Eu custo assistir a entrega do almoço dos moradores de rua, mas todas as vezes que eu vou assistir, eu me lembro dele partindo os bolos e mamãe reclamando, porque mamãe dizia, meu filho, você está precisando de que eu comprar umas coisas para você. No lugar de você pegar esse dinheiro e fazer isso, dê para a mamãe, que mamãe vai juntando para comprar umas coisinhas para você. Ô, mamãe, eu acho tão bonito ver eles comer. E assim foi. Então, eu quero louvar a Deus pela vida que Deus tem dado ao pastor Chico, pela vida da pastora Jossanete, certos de que vocês têm tudo para crescer aqui. Primeiro, porque vocês são povo de Deus, nação eleita, povo adquirido. E segundo, porque cada um de vocês deve ser um porta-voz do céu. Já foi dito aqui nessa noite que eu fui a primeira crente a aceitar Jesus como meu Salvador. E eu digo para você, a melhor forma que você encontra de evangelizar, não só a sua família, mas também os de fora, não existe Bíblia mais eficaz do que a sua vida.
A sua vida, ela precisa ser a palavra de Deus personificada. Então, isso aqui, a palavra de Deus, ela não é apenas um manual de regra de fé e de conduta, mas ela é também um manual de estilo de vida. Se na sua rua, se no meio da sua parentela, as pessoas não veem em você um comportamento que corresponda ao que está escrito aqui, dificilmente você ganhará alguém para Jesus. Mas se elas veem em você uma conduta, um procedimento diferente do mundo, regido pela palavra de Deus, você, minha irmã, você, meu irmão, é um forte candidato a ganhar almas para o reino de Deus. Viu? Não se preocupe, vá semeando. Toda semeadura tem uma colheita, sim ou não? Então vai chegar o tempo da colheita. Por muitos anos eu me vi só, né? Eu me vi só. Eu não tinha ninguém para me ligar e dizer assim, ore por mim. Ou então estou passando uma luta, estou passando uma prova. Não tinha, né? Mas aprove a Deus que se hoje eu quiser dar um grito, já tem um bocado de gente na família crente para me socorrer. E não é assim só comigo, não. Vai ser assim com você também. Deus quer levantar no meio da sua parentela pessoas para fazer campanha de oração com você. Gente, para você dizer assim, eu quero fazer um jejum por essa causa, ele dizer, eu estou junto. Porque vai entender o que é um jejum, vai entender o que é oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar que nós temos alguns livros que nos acompanham. Esses livros, vocês já viram a gente divulgando ele pela internet, mas hoje você pode adquirir aqui pelo preço que ele é vendido lá na minha cidade. E se você for pedir pelo correio, demora e é um pouquinho mais caro, porque tem um custo da postagem, né? O nosso primeiro livro é esse aqui, o Vencendo a Tristeza. Esse livro, pela grande misericórdia de Deus, já tem ajudado muita gente. Esses dias eu recebi lá no WhatsApp da Livraria Moriá, uma jovem senhora dizendo, quando eu conheci esse livro, eu estava no fundo do poço da depressão. Li e reli. E eu vi que assim como Deus tinha dado alegria a Leia de viver diante de todas as adversidades que ela enfrentou, eu não tinha motivo para ser triste e Jesus me curou de depressão. Então, esse livro trata da história da personagem Leia, a única, né, mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival, mais nova, mais bonita e mais amada. E essa mulher tinha tudo para ter sucumbido na tristeza. E muitas vezes é exatamente isso que Satanás quer. Satanás quer colocar em você a carapuça de vítima. E tenha muito cuidado quando Satanás quiser colocar em você a carapuça de vítima. Porque ou você escolhe ficar nessa posição que não é nada privilegiada, ou você escolhe romper em fé. Romper em fé. Outro dia eu conversando com uma psicóloga amiga minha lá de Natal, ela disse assim, irmã Aparecida, quando eu escuto um pouquinho assim do que você viveu, né, uma infância, como o pastor Chico já falou, uma infância sem pai, e eu fiquei sem pai muito nova, que eu era caçula, né? Então, regalias que meus irmãos mais velhos tiveram quando nosso pai morou com a gente, que davam um padrão de vida bom para a época, papai era um homem de recurso na época. Eu costumo dizer que eu nasci já nas vacas magras, né? Esse privilégio eu não tive. E uma vez eu conversando com essa psicóloga amiga minha, ela disse, por menos do que isso, por bem menos, eu tenho pessoas que até hoje dependem do meu consultório. Por bem menos. Ela disse, você é um quadro vivo de superação. Um quadro vivo de superação. E ela disse, muitas vezes eu olho assim, a gente já conversava há muito tempo, ela disse, muitas vezes eu olho assim, quando chega alguém contando aqui, porque o que tem mais aqui no consultório é filhos que foram abandonados pelos pais e carregam essa ferida para o resto da vida, fica um velho carregando essa ferida. E você é uma mulher sarada, resolvida. Ela olhou para mim e disse, de onde vem essa força? Eu disse, não é minha não, vem de quem tomou a minha vida em suas mãos. Aleluia. Então, esse livro trata de uma história de superação. Se você quiser saber o que é uma história de superação, você precisa saber a história de Leia, né? Não é à toa que muitas pessoas, quando leem esse livro, dizem, meu Deus, eu precisava ter lido, porque eu detestava Leia. Aconteceu já de irmãs dizer isso. Eu não gostava de Leia, eu achava que ela era uma intrusa.
mas o seu livro mostrou outra Leia que até então não conhecia. Muito bem. O segundo livro é esse aqui, Intercessão, Clamor Necessário. Esse aqui é o livro para quem precisa perseverar em oração. Gente, orar não é difícil. O difícil é perseverar orando. Você começa a primeira semana bem. Na segunda semana você já começa a sentir o peso da perseverança. Na terceira semana em diante o negócio começa a ficar mais difícil. O difícil não é começar a orar. O difícil é perseverar, é manter o ritmo. A oração, quando ela é exercitada, parece uma maratona. Você tem que permanecer naquele pique. É aí que você muitas vezes naufraga, né? Então, intercessão, um clamor necessário, é um manual de oração. Pega intercessores desde o Antigo Testamento até os nossos dias, tá? A gente chama aqui Esdras e outros personagens bíblicos, como eles despontaram no cenário como intercessores. Então, esse livro também está disponível aí. E o terceiro livro que nos acompanha não é nosso, não é meu, mas é de um irmão nosso, o nosso irmão Dr. Hernando Pinheiro, que é O Psiquiatra Responde. E talvez alguém pergunte, mas por que a irmã Aparecida anda com o livro de um psiquiatra? Porque antes da pandemia, boa parte dos irmãos já enfrentavam problemas com doenças psicossomáticas. E depois da pandemia, isso só agravou. Nós temos casos dentro da igreja e a gente não precisa e nem deve ignorá-los, certo? Para quem não sabe, eu fui uma mulher que por quase 2 anos eu estive no fundo do poço da depressão. E ouvi uma vez um médico dizer para mim, vai tomar remédio para o resto da vida. E naquele dia que ele disse aquilo, no meu coração, eu bradei. E eu disse, vou não. E eu pensava que esse brado ia ficar só lá dentro, só que ele saiu. Eu disse, vou não, viu, doutor? Vou não, porque o Deus que tem o poder na minha vida, Ele vai mudar essa história. E quem disser a você que Jesus não cura de depressão, é mentira. Ele cura e fica curado. Viu? Ele cura e fica curado. Então, o Psiquiatra Responde é um livro que trata exatamente de doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Até mesmo as doenças que dão suporte para uma futura aposentadoria. Amém, irmãos? Amados, veio ao meu coração um texto bem conhecido. No livro de Neemias, capítulo 9, abre a sua Bíblia e vamos ver o que Deus tem para tratar conosco aqui. Neemias, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Versículo 3. E levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia, e em outra 4 fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados, esse texto de Neemias capítulo 9, assim como também Esdras capítulo 9, apesar de ser um texto que é muito conhecido, mas muitas vezes ele é até mesmo esquecido. Ele traz o cenário de um avivamento. E quando eu leio Neemias capítulo 9, eu vejo princípios para o avivamento. A igreja da presente época é uma igreja que deseja avivamento, quer o avivamento, almeja o avivamento, espera o avivamento, fala do avivamento, propaga o avivamento, mas muitas vezes não tem conhecimento. Quais são os princípios para o avivamento? Se você for para todo o cenário bíblico, você vai ver que avivamento ele não surgiu assim de repente. Não. Todo avivamento ele teve uma semente. Alguém semeou. Alguém plantou. Alguém quis mudar a postura. E é imprescindível a gente dizer nesta noite que avivamento é, acima de tudo, você querer sair do estado atual.
Sempre que você se sentir confrontado pela palavra, confrontado por uma mudança de vida, sabe aquela coisa, aquela vozinha lá do interior, que diz assim: eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso mergulhar mais na palavra. Essa voz, ela não surge do acaso, ela não é fruto da nossa mente, não, porque a carne, ela quer obra de carne. Essa voz, ela é o Espírito de Deus, já querendo te confrontar para uma mudança, já querendo te levar para um caminho. E o que eu acho interessante é que Neemias capítulo 9, ele, com versículo 3, ele diz: levantando-se do seu lugar, aleluia, diga comigo, eu preciso me levantar do meu lugar. Aleluia. Tudo começou porque levantaram-se do seu lugar. Porque enquanto eu permaneço adaptado, acostumado, acomodado, e querendo que as coisas mudem assim, como um passe de mágica, como se viesse uma fada madrinha e tocasse a varinha de condão, nada vai acontecer. Vai tudo permanecer do jeito que sempre foi e até piorar. Mas quando eu me levanto do meu lugar, se a gente for lá para o Evangelho, a gente vai ver que o filho pródigo, quando ele estava sendo porqueiro, vigia de porcos, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, recebe-me apenas como um dos seus trabalhadores. A mudança aconteceu quando o filho pródigo decidiu se levantar. Aleluia. E quando chegamos em Neemias 9, você vai ver que é um capítulo de arrependimento, é um capítulo de confissão, é um capítulo de restauração, é um capítulo de avivamento. Tudo começou porque eles levantaram-se do seu lugar. E o versículo diz mais: levantando-se do seu lugar. Primeira atitude, eu tenho que me levantar. Segundo, leram no livro, de onde? Leram no livro, está fraco, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Aleluia. Primeiro eu me levanto. Esse levantar é uma mudança de postura. Esse levantar é uma atitude. Aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos numa sociedade tão adaptada. As pessoas, elas se acostumam e elas se adaptam a tantas coisas. Simplesmente porque se levantar, se posicionar, demanda postura. Demanda atitude. Demanda coragem. Demanda romper com aquilo tudo que a gente estava acostumado. Primeiro eles se levantaram. Segundo, eles passaram a ler no livro da lei do Senhor, seu Deus. Aleluia. Agora diga comigo: eu preciso me levantar, mas preciso conhecer a palavra do meu Deus. Aleluia. Por que é que eu preciso me levantar e por que é que eu preciso conhecer a palavra? Porque eu não posso me levantar simplesmente na minha força, mas a palavra, ao conhecer a palavra, ao mastigar a palavra, ao me debruçar a palavra, ao deixar que essa palavra me lave, ela vai gerar em mim a postura correta que eu tenho que tomar como servo de Deus, como serva de Deus. Aleluia. Você vai ver que na narrativa bíblica, todos os grandes avivamentos, eles aconteceram quando houve um impacto. O encontro do povo com a palavra. Por quê? Porque a palavra gera, a palavra lava, a palavra produz, a palavra desentorta, a palavra debela o mal, a palavra afugenta as trevas, a palavra faz resplandecer a luz, a palavra nivela, a palavra mata a sede, a palavra dá entendimento, a palavra quebra grilhões, a palavra desfaz algemas, a palavra coloca quem estava torto para entrar no caminho do lieiro, a palavra gera atitude nova, a palavra gera novidade de vida. Se algo pouco está sendo gerado na minha vida, é porque pouco eu estou mergulhando na palavra. Se há pouco sendo feito na minha vida, é porque pouco eu estou me deixando moldar pela palavra.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se vocês sabiam, mas antigamente as missas, elas eram realizadas no latim. Uma pessoa lia e dava a interpretação e o povo não conhecia a Bíblia. E aí continuava todo mundo na ignorância. Mas o bom de você conhecer a palavra de Deus é porque na hora que alguém abrir o bico e não tiver na palavra, você vai ter entendimento que aquilo não está escrito. Aleluia. Levantando-se do seu lugar, leram na lei do Senhor seu Deus. Primeiro eu me levanto. Segundo, eu tenho que mergulhar nessa palavra. Se eu quero avivamento, eu tenho que mergulhar nessa palavra. Oh, aleluia. Terceiro, fizeram confissão. Não existe avivamento, meu querido, com a carga torta do mesmo jeito, não. Aonde lança-se luz pela palavra para o avivamento, também se faz confissão. É o errado reconhecendo que está errado e querendo tomar o caminho correto. Aleluia. É o torto reconhecendo que está torto e querendo tomar caminho linheiro. Aleluia. Mas será possível? Eu pensei que a irmã Aparecida ia trazer uma palavra de vitória. E que vitória é maior do que essa? O torto sendo endireitado. Eu não conheço uma palavra de vitória maior do que o torto ser endireitado. Oh, aleluia. Fazem confissão. A Bíblia é clara e diz assim: fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Quando chega no versículo 4, aleluia, e versículo 5 mostra os levitas se levantando. E a Bíblia diz que eles clamam em alta voz. Aleluia. Ei, meu filho, quando Deus começa a lançar luz, não tem coração que resista. Oh, aleluia. Quais são os princípios básicos para o avivamento? Primeiro princípio para um avivamento. Irmã Aparecida, eu quero um avivamento. Aí eu vou domingo para a igreja, eu pego a Bíblia, chego lá, eu dou glória, eu pulo num pé só. Aí durante a semana eu compro e não pago, eu prometo e não cumpro, eu invento mentira, eu engano o patrão. Que avivamento foi esse? Avivamento gera mudança. Avivamento gera novo rumo na vida. Avivamento gera postura e novidade de vida. Aleluia. Primeiro princípio para o avivamento. Aleluia. Voltar à contrição. Jejum. Quebrantamento. Aleluia. No versículo 1 e 2 diz: no dia 24 se ajuntaram, aleluia, os filhos de Israel com jejum e pano de saco e trazia terra sobre si. Para que haja avivamento, nós temos que voltar à contrição. Nós temos que voltar ao arrependimento. Aleluia. Nós temos que voltar ao jejum. Oh, aleluia. Nós temos que voltar à busca. Aleluia. A Bíblia diz mais: eles traziam pano de saco sobre si. Aleluia. E a geração de Israel se apartou dos estranhos. Aonde tem avivamento, o que é estranho tem que ser apartado, meu filho. Aonde tem avivamento, o que é estranho é demolido, meu filho. Aonde tem avivamento, aleluia, o que estava errado toma caminho linheiro. Oh, aleluia. Glória. Não confundam avivamento com zoada. Avivamento é muito mais profundo do que isso. Às vezes você vê um irmãozinho lá atrás, ele não tem a empolgação que você tem. Ele chega aqui na igreja, pastor Chico, e nem está dando glória direto. Mas está ali, mas Deus está produzindo um avivamento. Ele mentia, está deixando de mentir. Ele passava a perna do povo, está deixando de passar. Aleluia. Ele traía a mulher, está deixando de trair. Ele está sendo avivado. E às vezes está aí outro, só dando glória, no reteté, como a gente gosta de dizer. Mas não houve mudança de vida. Não houve nada gerado. Aleluia. Porque o verdadeiro avivamento, aleluia, ele produz passos novos. Aleluia. A Bíblia diz que eles fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu estava num evento de senhoras, na cidade de Teresina. Naquele congresso de mulheres, no meio daquele congresso. De repente Deus me deu uma palavra, e a palavra era:
procure o seu pastor, porque até hoje você tem maquiado muito bem, você tem disfarçado muito bem, mas Deus sabe que você está morrendo dentro da casa de Deus, e Deus quer gerar vida outra vez. E aquela palavra, aos meus olhos, humanamente falando, ela foi muito dura. Mas não é que Deus às vezes nos dá umas coisas duras mesmo? Sabe por quê? Porque na direção de Deus até o amargo vira doce. Aleluia. E quando eu desci do púlpito, tinha um jovem me esperando. E era um congresso de mulheres, mas ele estava lá. E ele disse: a senhora tem 5 minutinhos para me ouvir? Eu disse: tenho. Ele disse, quando a senhora estava encerrando a pregação, a senhora falou essa frase: que eu procurasse o meu pastor. Eu quero dizer para a senhora que a senhora não vai sair daqui sem saber. A pessoa que está precisando procurar o pastor sou eu. Há muito tempo que eu venho com uma vida totalmente errada. Eles pensam que eu sou isso aqui, mas eu não sou. Eu faço isso, faço isso. Ele começou a dizer as práticas. Mas eu estou chorando, mas não é chorando simplesmente por chorar, não. Eu estou chorando de tristeza do que eu fazia e ao mesmo tempo de alegria, porque eu sei que Deus me achou outra vez. Oh, aleluia. Está escrito: se você está sem correção, já não é filho, é bastardo. Todas as vezes que você for para a casa do Senhor e uma lapadinha descer no seu lombo, você sai por essas portas alegre. Sabe por quê? Isso é sinal de que papai ainda tem você como filho. E se papai tem como filho, ele corrige porque ama. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo como princípio para avivamento é buscar e examinar a palavra. Aleluia. Aonde é que eu vou saber como é que deve ser a minha postura? No livro da lei, na palavra de Deus. Aleluia. A gente não pode ser crente de ler apenas salmos, porque salmos acalma a angústia do coração. Não. A gente não pode ser crente apenas de ler 1 Samuel 17, porque é lá que Davi venceu Golias no Vale de Elá. Não. Aleluia. A gente não pode ser crente e gostar apenas de 2 Crônicas capítulo 20, que foi a grande vitória que Deus deu sobre a vida de Josafá. Não. Aleluia. A gente tem que ser crente, aleluia, para gostar da passagem onde Deus trata com seus filhos como tratou com o filho pródigo, onde Deus trata com o seu povo como Ele está tratando conosco aqui. Aleluia. É na palavra que lança luz, que se examina. Ei, quando você ler a palavra de Deus com o coração receptivo, o próprio Espírito de Deus, que é o verdadeiro instruidor, ele diz: você está errando nisso aí, acerte o passo, mude a rota, toma novo caminho. Aí você já vê que a coisa começa a mudar. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo está gerando algo novo. Oh, aleluia. Terceiro princípio que eu vejo como base para um avivamento: separação do erro. Aleluia. E confissão do pecado. A Bíblia diz que os da linhagem de Israel se apartaram, puseram-se em pé, se apartaram dos estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão. Se existe uma coisa que não dá para você ter amizade prolongada, é pecado. Sim ou não? Sim. Não dá. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Tem muito crente lá fora até hoje baleado espiritualmente. Não é simplesmente porque pecou, não. É porque simplesmente ele resolveu ter uma vida de pecado. O Espírito Santo começou a falar lá atrás e ele começou a endurecer o coração. Aleluia. Por isso que está escrito: quando escutar a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como nos dias de Meribá. Aleluia. Endureceram o coração, a consciência foi sendo cauterizada. O que lá atrás o Espírito Santo falava e não deram ouvido, ele passou a achar como natural. Adotou o pecado como um estilo de vida. E Satanás foi debelando, foi engodando, foi desencaminhando. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que algemas cairão por terra, que cativeiros serão banidos. Deus vai lançar luz no meio da congregação.
Vai passar o nivelador do céu aqui. Em 2024 vai entrar e Deus vai passar o nivelador no meio da igreja. E quem se deixar será aplanado, avivado, renovado, estruturado, alicerçado, fortificado, encaminhado e abençoado também. Não conheço um crente que deixe Deus passar o nivelador na vida dele para ele sair no prejuízo. Sai não, meu filho. Na carpintaria do Nazareno, o nó sai tudinho. Depois que ele passa na plana, passa a lixa. O que era tora de madeira grosseira sai do outro lado, meu filho. Vira tábua lisinha, não tem mais ranhadura, não tem mais carrapicho, não tem mais nada errado. O que é isso? É o crivo da palavra de Deus. Leram, examinaram, viram que estavam com estranhos, viram que tinham feito alianças escusas. Aleluia. Sabia que Satanás, para enganar você, ele não quer muita coisa, não? Satanás não tem carro para poder querer um estacionamento inteiro, viu, irmão? Satanás só trabalha com brecha. Satanás não trabalha com vaga de carro, ele trabalha com brecha. E às vezes é uma brechinha tão pequenininha. E você vai fazendo pequenas concessões, sem perceber. E quando eu falo em pequenas concessões, deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro de quando eu fui tirar minha carteira de motorista. Eu tinha muito desejo de aprender a dirigir. Mas irmão Joatã não queria me ensinar. Não queria me ensinar, porque quando uma vez eu era noiva, ele foi tentar me ensinar e quase que eu ia para cima de um poste. Mas era a primeira vez que eu estava pegando num carro. E aí eu caladinha juntei o dinheiro para fazer a autoescola. E quando eu estava com o dinheiro junto, todo junto, eu disse, vou me matricular na autoescola. Ele disse, você vai? Já era caro naquela época. Eu disse, vou. Ele disse, quanto é? Eu disse, tanto. Ele disse, pois me dê esse dinheiro que eu lhe ensino. Eu disse, não. Sabida. Eu disse, não quero não. Marido não presta para ensinar a mulher a dirigir. Não presta. De jeito nenhum. Pode pegar o dinheiro na carteira dele e você paga o seu instrutor, que é melhor. E aí eu disse, amor, eu vou. Ele disse, não, mas porque se dá esse dinheiro todo dia eu lhe ensino. Eu falei, não, eu quero aprender. E aí eu fui, naquela época. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Naquela época em Mossoró não é como hoje não, que você dá a entrada e os instrutores são dali de Mossoró. Naquela época vinha de Natal, a equipe de Natal vinha fazer o exame em Mossoró. E era rigorosíssima a equipe que vinha da capital. E eu dei entrada, e quando eu dei entrada, aí a mulher lá dos papéis disse assim, disse para mim, olhe, a equipe de Natal só vem no final do mês. Só vem no final do mês, a senhora sabe que eles só vêm uma vez no mês. Pois é, eles estiveram aqui há umas 2 semanas atrás e agora não, só final do mês. Às vezes acontece deles vindo de 30 e 30 dias, mas às vezes acontece até de 40, 45, até 50 dias, já aconteceu. Eu disse, não, tudo bem, dei entrada nos papéis. E fazendo a autoescola. E aí eu me lembro que quando foi um dia, eu orando a Deus, de madrugada orei e adormeci. Quando eu adormeci, Deus me deu um sonho. E naquele sonho parava um carro branco na frente da minha casa. Quando parava, a gente tinha um comércio na Presidente Dutra, eu estava no balcão. Quando ele parava aquele carro branco, descia aquele instrutor, olhava para mim e disse, eu vim só lhe dizer que você vai tirar a sua carteira na próxima semana. Eu acordei, eu digo, ora, mas que coisa é essa da minha cabeça? A mulher lá do Detran disse que a equipe só vinha no final do mês. Como é que eu vou tirar a carteira na próxima semana? Eu vim só lhe dizer que você tira a carteira na próxima semana. E aí, amanheceu o dia, eu tinha um telefone residencial na época. Amanheceu o dia e eu fazendo as coisas dentro de casa e aquela voz, liga para o Detran, Eu disse, mas eu não vou ligar, porque a moça me disse semana passada que só vinha no final do mês. Mas de tanto aquela voz falar comigo, que era a voz do Espírito de Deus e eu não estava conhecendo, eu digo, eu vou ligar. Quando eu liguei, eu disse, minha filha, porque eu dei entrada semana passada
E você me disse que a equipe vinha no final do mês. Ela disse, ainda bem que a senhora ligou. Porque muita gente esqueceu de deixar o número do telefone, e muita gente a gente não vai poder nem avisar. E a demanda foi muito grande de carteira para esse mês, então a equipe está vindo próxima semana. A senhora pode vir fazer o seu teste. Eu disse, tá bom. E aí eu fui. Só que quando eu cheguei naquele dia, estou dentro do contexto que Satanás, ele não procura vaga grande para estacionar, não. Ele procura brecha. E quando cheguei naquele dia para fazer o exame, se encostou perto de mim, que eu nem sabia que existia o tal do, como é o povo que faz os documentos lá? Os despachantes. Eu nem sabia que tinha isso. Se encostou um homem perto de mim e disse, a senhora veio para fazer o teste? Eu disse, fui. Ele disse, vem aqui que eu quero falar um negócio com a senhora. Eu fui. Ele olhou para mim e disse, olha, é o seguinte, eu sou despachante. E a senhora só basta me dar R$50. 50 reais, a senhora me dá 50 reais e a senhora não precisa fazer a baliza. Eu disse, como é que é? Ele disse, a senhora me dá 50 reais, a senhora não precisa fazer a baliza. Ele disse, não, mas eu quero fazer a baliza. Ele olhou para mim e disse, a senhora quer fazer a baliza? Eu disse, quero. Eu fiz autoescola. Ele disse, mas essa equipe de Natal é rigorosíssima. Reprova o povo aqui por besteira. E a senhora quer fazer a baliza? Se a senhora me der 50 reais, nem precisar fazer a baliza, a senhora não vai. E fica tudo só entre nós. Eu olhei e disse, não. Mas Satanás é muito astuto, não é não, seu Zé? E ele olhou para mim e disse, quem? Eu disse, Satanás. Ele é muito astuto. Ora, se eu estou toda empolgada aqui para fazer a baliza, o senhor quer tirar a baliza de mim? E outra coisa, se eu fizer essa arrumação com o senhor, a minha carteira, ela não será legal aos olhos de Deus. Eu comprei a carteira. E eu não vim aqui para tirar a carteira. Aí eu me lembrei do sonho, vim só lhe avisar que na próxima semana você tira a sua carteira. Ele disse, não, eu estou lhe avisando para a senhora, estou avisando para a senhora, porque a senhora pode não passar. Eu disse, eu quero dizer para o senhor que alguém já me avisou semana passada que eu tirava a carteira essa semana. Oh, aleluia. Fiz aquele exame, fui aprovada, recebi minha carteira. O que é que isso quer dizer? Aleluia. Não abra brecha, não abra espaço, não baixe a guarda. Você tem que entender que quando você aceitou a Jesus, você se alistou para uma guerra. Seja um soldado, aleluia, que não envergonhe o seu general de guerra. Aleluia. Seja um general que procura viver o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Oh, aleluia. Eles fizeram separação do erro e confissão de pecado. Ah, meu irmão, o que é errado sempre será errado. Aleluia. E o que é certo sempre será certo. Aleluia. O quarto princípio para um avivamento genuíno: refletir sobre a bondade divina. Você quer ser um crente avivado? Começa a ser um crente agradecido. Crente grato, ele todo dia ele tem um avivamento na vida dele. Ele já amanhece o dia agradecendo o dia que Deus deu para ele viver. Ele, quando se lembra do trabalho, no lugar dele ter enfado, ele já amanhece o dia agradecendo. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. É difícil, mas tem muita gente desempregada, mas eu tenho meu trabalho. Obrigado, Deus, porque eu tenho um motivo para me levantar todo dia. Obrigado porque eu tenho um ponto para bater todo dia. Obrigado porque eu tenho um patrão, isso é sinal que eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu tenho uma condução para pegar para ir para o trabalho, isso é sinal que eu tenho um trabalho. Reflita sobre a bondade de Deus. Uma Aparecida, tem bondade de Deus no texto? Vamos lá para o versículo 6. Ele diz assim: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há nele, e tu os preserva a todos com vida. E o exército dos céus Avivamento começa com adoração. Avivamento começa com reflexão da bondade de Deus. Tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Você não quer saber durante a noite quantos livramentos Deus tem dado a você? Às vezes a gente nem imagina, né? Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar. Irmão, eu sou uma mulher de muito testemunho. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu vivo o que aqui está dizendo que é para mim viver. Eu sei que ficou escrito aqui, não é só para mim ouvir os outros falar, não. Eu preciso disso para mim viver.
Eu morava numa casa lá na rua Vicente Leite, no Planalto. Minha menina era tudo adolescente. Na casa do pastor Marrocos, era alugada. Uma casa muito boa. Eu gostava muito da morada lá. E quando foi uma noite, eu nunca fui uma mãe de deixar minha menina dormir fora de casa. Nunca gostei. Nunca gostei. E olha que naquela época não tinha a história de pedofilia que tem hoje, não. Eu nunca gostei de deixar minhas filhas dormir fora de casa. Toda a vida eu tive medo desse negócio de aliciamento, essas coisas. Toda a vida. Logo eu fui uma menina criada sem pai e minha mãe era muito esperta. Minha mãe botou mais medo em mim do que nos meus irmãos, tudo em junto. Minha mãe era esperta. Ela me criou para ser esperta. Ela me criou para ser esperta. Era todo tempo assim, sabe, minha filha, assim, assim. E o que ela dizia para mim era lei. E eu acho que isso eu levei para a minha vida adulta e, consequentemente, para minhas filhas. Mas quando for uma noite, estou dentro do contexto do que é agradecer a Deus. Estou dentro do contexto que muitas vezes, numa noite, você recebe tanto livramento numa noite que você, muitas vezes, amanhece o dia tão afogueado e não se lembra de agradecer pela noite que passou. Por Deus ter te preservado. E aqui no versículo 6 ele diz: tu fizeste o céu. Ele começa a agradecer o céu. Tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que há, o mar. Ele lembra do céu, ele lembra da terra, aleluia. Ele lembra do exército dos céus, que são exatamente os pássaros, os seres criados. Ele lembra, aleluia, dos exércitos que adoram, aleluia. E quando foi uma noite, a minha menina chegou para mim e me disse: mãe, vai ter um trabalho e eu preciso dormir na casa da minha amiga. E eu preciso que a senhora me deixe dormir lá. Eu disse: minha filha, tu sabe que eu não gosto de deixar... mãe, deixa eu dormir na casa da minha amiga. Eu disse: tá bom, vou deixar, mas você sabe que eu não gosto. Deixei. Aí Cássia chegou para mim e disse: mamãe, vovó mandou um recado que quer que eu vá dormir com ela hoje. Eu falei: tá certo, vá dormir. Porque sempre ia uma das minhas meninas dormir com minha mãe. E a minha menina foi. O Jordão foi deixar. E aí Sarinha, que era mais nova, olhou para mim e disse: mamãe, não está nenhuma das meninas aqui, deixa eu dormir na sala. Mas eu não gostava de deixar elas dormir na sala, porque na sala ficava televisão. E eu muitas vezes adormecia e elas ficavam até mais tarde, então eu não gostava. Aí eu disse: não, você não vai ficar na sala não. Mamãe, deixe só hoje. Eu não quero televisão não, só quero dormir. Acho bom, mamãe, o ventinho que entra na janela da sala. Eu falei: tá bom. E resultado, irmãos, uma foi dormir na casa da amiga, porque tinha um trabalho. Outra foi dormir na casa da avó. E aqui ia ficar em casa, dormiu na sala. Como Deus trabalha nos detalhes. Você pode não estar entendendo muita coisa, mas deixa eu dizer uma coisa: o Deus de quem nós somos e a quem servimos, Ele trabalha nos detalhes. Quando Ele começar a agir nas circunstâncias, fique sabendo que é Ele que está trabalhando nos detalhes. E ela foi dormir na sala. 3 horas da manhã, eu acordo com uma zoada estrondo grande dentro de casa. Brrr, aquela zoada enorme. Eu acordo, quando eu abro a porta do meu quarto, que eu vou em procura. Tinha 2 salas, né? Uma sala, copa e cozinha que ficava do lado do meu quarto. Quando eu abro a porta do meu quarto, eu já não vi mais o resto da casa. Tanto de poeira. O teto do quarto das minhas meninas desabou todo naquela noite. Todo. As camas foram todas perdidas, todas quebradas. As 3 camas que tinha no quarto, se minhas filhas tivessem, possivelmente eu tinha perdido as 3 numa mesma noite. Aleluia. Quando Joatan acordou, o que foi? Eu disse: Joatan, eu não sei. Quando a poeira foi baixando, eu fui ligando o interruptor de onde tinha luz. Quando eu olhei, eu era no quarto. Quando eu procurei empurrar a porta, já não tinha mais como empurrar, porque o teto estava prendendo a porta. E a minha menina gritou da sala: mamãe, o que foi? Eu digo: fica aí que a gente não sabe direito o que foi ainda. E só depois que acendemos as luzes foi que eu percebi que havia um livramento. Ei, você não sabe o Deus a quem você serve, como Ele trabalha. Como Ele trabalha preservando a sua vida. Oh, aleluia. Os céus dos céus te adoram e tu preserva a todos com vida. Tem livramento que surge na sua casa, no trabalhar de Deus, e você não está nem entendendo. Quantas vezes você chega aqui e alguém ficou em casa, e aqui mesmo, diante das suas lágrimas, das suas petições, das suas orações, Deus está trabalhando lá, está gerando novidade de vida, está gerando avivamento, está gerando mudança. Aguarda, porque Deus vai fazer um rebuliço no meio da tua casa. Mas não é rebuliço de tempestade, é rebuliço de prumo novo que papai vai passar. Rebate, eu mando, e o que estava torto vai voltar para ser linheiro.
Aleluia. Reflita sobre a bondade de Deus. Aleluia. No versículo 8, olha o que é que ele diz. Aleluia. Versículo 7, ele diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão. Tu és o Deus que tiraste Abraão de Ur dos Caldeus e puseste o nome dele de Abraão. Ele começa a mostrar a trajetória. Ei, muitas vezes Deus tira você de um canto, bota no outro. Aleluia. Deus muda o rumo da sua vida, você não sabe nem por que é. Você fica achando que está feito um cego no meio do tiroteio. Nem está cego, nem é tiroteio. É mudança de rota. É mudança de rota. É Deus trabalhando. Aleluia. É Deus mudando o quadro velho, fazendo o quadro ser pintado com novas nuances, novas cores. Aleluia. Aí ele diz: Tu fizeste aliança com teu povo. Aleluia. E cumpriste promessa. Versículo 8. Achaste o coração de Abraão fiel perante ti, e com ele tu fizeste uma aliança. Aleluia. Para dares a sua descendência a terra do cananeu, do amorreu, do eteu, do ferezeu, e cumpriste a promessa, porquanto és justo. Aleluia. Em outras versões diz assim: Tu fizeste aliança e cumpriste as tuas promessas. Aleluia. Uma das formas de você manter avivado é refletindo sobre a bondade de Deus. Quer ver um crente entrar em verdadeiro estado vegetativo, espiritualmente falando? Se encosta num crente resmungão. Tem pessoas que elas têm uma habilidade de estragar o seu dia. É assim ou não é? Se chega na fila, reclama da fila. Se chega na padaria, reclama do pão. Se chega no supermercado, reclama do preço. Se chega no ônibus, reclama porque está lotado. Onde ele chega, a murmuração chega com ele. Ei, por causa de murmuração, um caminho que era para ser tomado por Israel demorou 40 anos. A murmuração fez o povo subir e descer, subir e descer, subir e descer, ficar rodando, babatando, como a gente gosta de dizer lá no Nordeste, por causa da murmuração. Aleluia. O que mais a gente pode fazer para refletir a bondade de Deus? Aí ele continua dizendo: Tu vê a aflição e o clamor. Versículo 9: Viste a aflição dos nossos pais e ouviste o clamor. Ei, você serve a um Deus que vê e ouve. Ele vê o que você não está vendo e ouve o que você não está ouvindo. É por isso que você, como crente, tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque o seu Deus vê o que você não está vendo e ouve o que você não está ouvindo. Aleluia. Tu viste, aleluia, a aflição e ouviste o clamor. Um Deus que vê a aflição e um Deus que ouve o clamor, esse Deus merece ser adorado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí ele continua no versículo 10: Fizeste sinais e milagres, aleluia, contra Faraó e contra toda a sua terra. Aleluia. Faraó era imponente. Faraó era empoderado, mas precisou Deus se manifestar na terra do Egito para mostrar. E ele diz: Cumprirei em Faraó tudo quanto está escrito. E isso, teologicamente falando, chama-se vocação designativa. O que é uma vocação designativa? Faraó foi alguém para uma vocação designativa. Judas foi alguém para uma vocação designativa. É alguém que tinha tudo para ter mudado de rota, mas pelo comportamento permaneceu para que nele fosse efetuado o juízo de Deus. Ei, nesta noite alguma autoridade para dizer: aleluia, você não foi chamado para permanecer do mesmo jeito. Deus está lhe dando a oportunidade de novidade de vida, de mudança de rota. Aí ele continua: Dividiste o mar para dar passagem, lançaste os perseguidores na profundeza. Ei, Deus que divide mar para dar passagem ao seu povo. Deus que lança perseguidor em profundeza. É esse Deus que eu sirvo. Aleluia. Você que não tem que estar preocupado com quem está ali perseguindo, não. Quem tem que estar preocupado é Ele. Quando a régua da justiça de Deus entra em cena, minha filha, não tem perigo de dar errado. A justiça de Deus, ela é incomparável.
Se compra gente nos fóruns, se compra gente nos gabinetes, se compra gente, aleluia, dentro dos tribunais, se compra gente em qualquer lugar, em qualquer instância, mas ao dono da vida, ao justo juiz, ninguém compra, ninguém debela, ninguém perverte, ninguém submerge, ninguém suborna. Há um justo juiz que vai tratar dessa causa. Rabaquiassé. Dividiste o mar para dar passagem ao teu povo e lançaste os perseguidores nas profundezas. Parece que eu estou vendo o mar aberto. O tropel de Faraó entrou. Pode até entrar. Entra vivo, mas sai morto. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Pode até entrar. Entra vivo, mas sai morto. É besteira levantar a perseguição contra o povo de Deus. Entra vivo, mas sai morto. O texto bíblico é claro, meu filho. O povo de Israel ia na frente, o mar vermelho ele fechou do meio para trás. Do meio para frente, porta escancarada. Do meio para trás, fecha. Oh, aleluia. Ramai que assé. Limite. Versículo 12, ainda estou dentro do contexto de refletir sobre a bondade. Isso tudo era eles trazendo o texto da bondade de Deus para despertar um avivamento. Quando você se lembra da bondade de Deus, você se torna avivado. Quantas vezes você está diante de uma luta e você começa olhando só a luta, olhando só a luta. Aí o Espírito Santo diz, ei, já esqueceu? E aquela vitória que você teve lá atrás? Lembra não que tu pagaste um ciclo de oração? Lembra não que tu cantava os hinos? Ei, tu já esqueceu? Aleluia. Será que o Deus que agiu lá atrás não é o mesmo agora não, hein? Oh, aleluia. Você dentro de casa, onde seus afazeres, começa a ficar alegre. Às vezes no trabalho começa a ficar alegre. Oh, aleluia. Oh, não tem esse Deus é muito fiel. No versículo 12 ele diz, eles foram guiados de dia e de noite. Aleluia. De dia e de noite. Tu dividiste o mar. Atravessaram em seco. Lançaste os perseguidores na profundeza. Diga comigo, mar dividido. Mar atravessado. Inimigo lançado em águas impetuosas. Mar dividido, mar atravessado, inimigo lançado em águas impetuosas. Vai ter mar dividido, vai ter mar atravessado, mas vai ter inimigo lançado em águas impetuosas. Vai ter mar dividido, vai ter mar atravessado, mas vai ter inimigo lançado em águas impetuosas. Na manhã de Rebecé. Meu filho, não brinque não. Tem gente que se admira quando diz que Miriam dançou. Eu no lugar dela eu tinha dançado também, meu filho. Imagina o que é você ver um tropel de gente lhe perseguindo, querendo lhe matar. E de repente o mar fechou. Aí ela começa o mar a lançar só os corpos. Olha. Oh, aleluia. Aqueles que tinham dado uma enchibatada boa nos pinhaços do povo hebreu, olhando, olha aquele aqui, olha o capataz, olha aquele que batia em nós, olha aí fulano, olha cicrano, meu filho, aleluia, povo de Deus tem dono, povo de Deus tem dono, oh, aleluia, aleluia, do céu tu falastes com ele, o versículo 13, aleluia, diz, desceste sobre o monte Sinai. O escritor traz aqui várias passagens que mostraram a bondade de Deus. Mar dividido, aleluia, mar atravessado, inimigo lançado nas profundezas. Aí ele diz mais, aleluia, guiaste de dia pela uma coluna de nuvem e de noite pela uma coluna de fogo. Aí quando chega no versículo 13 diz, descestes sobre o monte Sinai, do céu falastes com ele. Gente, um Deus que desce do céu. A coisa foi tão grande que se você for para Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz que todo o Sinai fumegava. Gente, quando a gente fala em Sinai, deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer para vocês, a gente tem ideia de um monte. O Sinai não é um monte. Sinai significa dente humano. Sinai é uma cadeia de montanhas.
Eu já estive lá em cima, já subi o Sinai. É uma cadeia de montanhas que é de você perder de vista, Para vocês terem ideia, quando eu subi o Sinai, no ano de 98, a gente começa a subir por volta de 1h da manhã para chegar lá amanhecer no dia, por volta de 5h da manhã. É todo tempo em ciclo, até chegar lá em cima do Sinai. E digo mais, gente jovem fica no meio da estrada. Eu, para poder subir, eu treinei um ano todinho. Eu pedalava todo dia 1h e todo dia eu caminhava 1h. Caminhava 1h de manhã e pedalava 1h no finalzinho da tarde. Mesmo com filho, com 3 filhas, com casa, com trabalho, eu fazia isso, porque eu queria subir o Sinai. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 que aquele Sinai fumegava e que lá tinha fumaça como uma fornalha. Era a presença de Deus ali, manifesta. Era tão grande que o povo temeu, saiu gritando e dizendo a Moisés: fala tu conosco, porque nós não queremos ver mais isso. Oh, aleluia. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, deste juízos retos, aleluia, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, aleluia. Ei, se for preciso fazer algo novo para se revelar a você, Deus fará. Mas a palavra está aqui para gerar isso. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz no versículo de número 15: deste pão do céu na sua fome e fizeste brotar água da rocha. O que era isso? Avivamento também começa quando você começa a meditar na bondade de Deus. Aleluia. Você vai entender que você não merece, mas que Ele permanece fiel. Você vai entender que você mesmo sendo fraco, pequeno, mas tem um Deus forte, poderoso, amoroso e que resolve investir na sua vida para glorificar o seu nome. Aleluia. O que mais eu trago como base para um avivamento? Aleluia. Reconhecer a própria maldade. O versículo de número 16 a 17 ele diz: nossos pais recusaram ouvir-te. Eles se portaram de forma soberba e não se lembraram das suas maravilhas. Ele diz: tudo que a gente está passando é porque lá atrás alguém fez o ouvido de mercador, como a gente costuma dizer. Alguém deixou de ouvir. Nossos pais recusaram te ouvir. Os nossos pais se portaram de forma soberba. Os nossos pais não se lembraram das tuas maravilhas. Ei, reconheça a sua própria maldade. Aleluia. Quando você errar, chegue diante de Deus e se desnude em oração. Aqui você pode até estar de fachada, mas quando você dobrar os seus joelhos diante de Deus, não esqueça de dizer: Deus, tu sabe quem eu sou. Tu sabe que eu tenho essa pontinha de inveja. Tu sabe que eu tenho essa perseguição. Tu sabe que eu tenho essa falha de caráter. Tu sabe que eu preciso melhorar nisso. Ei, oh, aleluia. Não faça a oração do fariseu: eu sou melhor do que esses, eu dou dízimo. Não, faça uma oração, aleluia, reconhecendo a sua fragilidade. Porque o Deus que se apieda da nossa fraqueza entra em cena. Oh, aleluia. O 6º passo para um avivamento: renovar a obediência na vida familiar, na vida social e religiosa. Aleluia. A Bíblia nos diz no capítulo 10 e versículo 29 que eles fizeram um juramento que guardariam e que cumpririam todos os preceitos do Senhor. Tudo começou quando, irmã Aparecida? Tudo começou porque eles se levantaram do seu lugar e leram o livro da lei. Se você quiser permanecer no mesmo lugar, do mesmo jeito, você permanece. Mas se você se levantar do seu lugar e passar a meditar no que a palavra diz, você vai ter novas atitudes, você vai ter nova postura, você vai ter novas visitações de Deus. Aleluia. Reconheça que somente a fidelidade de Deus nos mantém de pé. No versículo 17 ele diz assim: ó Deus perdoador, grande em bondade, tu não nos desamparastes. Aleluia. Tem um Deus que está disposto a gerar isso na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. No versículo 19 ele diz: pela multidão das tuas misericórdias, tu não deixaste o teu povo no deserto. O povo não ficou no deserto, não foi porque Israel era bom, não.
O povo não ficou no deserto porque as misericórdias de Deus eram muitas. Ele diz, pela multidão das tuas misericórdias. Oh, aleluia. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente merecia o investimento que foi feito. Mas Ele fez porque Ele nos amou primeiro. E quando falamos de um Deus que nos ama primeiro, a gente está falando de um Deus que olha para dentro da sua casa e que mirou em você. E muitos aqui que levantaram a mão quando o pastor Chico Chaga falou, você foi exatamente a escolha primícia de Deus. A primeira coisa que Deus viu e que Ele se agradou em pegar no meio da sua parentela foi você. Oh, aleluia. E tu está achando que vai ficar só em tu? Tu está achando que tu vai ser uma semente única? Oh, aleluia, não. Aleluia. Reconheça que essa fidelidade, esse amor nos mantém de pé. Aleluia. Oh Deus, grande e perdoador, grande em bondade, tu não nos desamparastes. Oh, glória a Deus. Pela multidão das tuas misericórdias não nos deixaste no deserto. Aleluia. Aí quando chega no versículo 20, ele diz assim: e tu és tão bom que concedestes o teu bom espírito. Olha, eu acho tão lindo isso. Concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele não veio para você porque você era santo, não. O Espírito Santo veio para você porque quem era santo resolveu fazer a doação. Ele é o doador. Você era casa velha, morada de coisa ruim. Mas quando você aceitou Jesus, você permitiu que uma limpeza, uma novidade de vida fosse gerada. E aí cumpre-se o que está escrito no versículo 20. Lhe deste o teu bom espírito para os ensinar. E não lhe negaste para a boca o teu maná. E deste água na sua sede. Tem Espírito de Deus para te ensinar. Tem maná para você provar. E tem água para matar a sede. Tem Espírito para ensinar. Oh, aleluia. Tem maná para alimentar. E tem água para matar a sede. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Tem Espírito Santo para ensinar. Tem maná para alimentar. E tem água para matar a sede. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu tenho dado Espírito para te ensinar. Eu tenho dado água para matar a tua sede. Eu tenho dado alimento para matar a tua fome. Ah, aqui está a palavra. Come esta palavra. Alimente a tua alma e deixe ser gerado novidade de vida. Deus quer fazer de você um crente alicerçado, fortalecido. Você vai ter força para ensinar a outros. Na sua repartição de trabalho, você até hoje tem sido ignorado e motivo de piada. Mas Deus está me dando autoridade para dizer: vou gerar algo lá dentro daquele lugar, que da partir da hora que isso for gerado, tu vai ganhar destaque, vai ser reconhecido como representante de um reino naquele lugar. Aguarda o que vai ser notificado. Aguarda o que vai ser trabalhado. E se prepare, porque vai ter gente que vai chegar para você e vai dizer assim: vem aqui, irmão. Vem aqui, irmã. Porque eu já percebi que quando você ora, Deus faz alguma coisa. Oh, amém, é porque a gente não sabe, pastor Chico, mas Deus trabalha de uma forma para quem está perto saber que você não é apenas um. Oh, aleluia. E que há um diferencial de Deus na sua vida.
Que história é essa que você vai permanecer no anonimato? Deus vai lhe dar lá capacidade de ser um evangelizador. Será reconhecido naquele lugar como servo de Deus. Então se comporte a partir de hoje como tal. Oh, aleluia. E aguarde o trabalhar de Deus naquele lugar. Oh, aleluia. Aí quando chega no versículo 27, eu acho tão interessante. O versículo 27, ele diz assim: tu entregaste o teu povo na mão dos opressores. Os opressores os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouvistes. E segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ninguém gosta de passar por angústia. Mas o tempo de angústia é um exímio pedagogo. A angústia nos ensina lições que de outra forma a gente não aprenderia. A angústia bota quem não orava para orar. Bota quem não vigiava para vigiar. Bota quem não jejuava para jejuar. Bota quem não amava para amar. Bota quem não intercedia para interceder. Bota a quem não baixava a cabeça para abaixar. O que é isso? Por que é que Deus permite isso? Está escrito: tu os entregastes na mão dos opressores. Quem entregou Israel na mão dos opressores não foi o diabo, não, foi Deus. Mas como é que pode, irmã Aparecida, um Deus tão bom? Pois é. Mas se for para ensinar a gente, meu filho, Deus não vai poupar esforço, não. Ele quer ensinar a gente assim, na macieza. Mas se a gente não aprender, vai para a pancada. A angústia é um exímio ensinador. Deus usa o tempo da angústia como um pedagogo. Quem aqui já foi vítima da palmatória? Pode levantar as mãozinhas, que eu sei que não só sou eu que sou véia. Meu amigo, com a professora Severina, ai de quem não soubesse quanto era 8 vezes 8, 9 vezes 9, 7 vezes 8, 5 vezes 4. A maioria de nós que está aqui, a gente só aprendeu a tabuada porque tinha quem? Palmatória. Se não fosse abençoada da palmatória, a gente não tinha aprendido tabuada, não. O pedagogo que ensinou tabuada, até hoje eu sei. Deus entregou o seu povo aos opressores. Porque quando eles estavam na terra comendo do bom e do melhor, eles se esqueciam quem era Deus. Quando eles iam para a peia, eles se lembravam. Por isso que aqui ele diz assim, ó: no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouvistes. E segundo a tua grande misericórdia, lhe destes libertadores que os salvaram na mão dos que os oprimiram. Deus entrega a gente para ser ensinado, mas Ele não mata a gente na escola. O que me encanta em Deus é isso. Ele até entrega a gente para ser ensinado, mas Ele não mata a gente na escola. A gente vai sair de lá mais forte. A gente vai sair de lá mais crente. A gente vai sair de lá sabendo quem Ele é, com mais intimidade. Ah, meu irmão, quando chega o tempo da angústia, você aprende a chamar Ele de papai. As lágrimas jorram nos olhos, os joelhos se dobram, a alma geme. Muitas vezes quando fica de joelho não tem uma palavra, mas o que é isso? É o tempo da angústia. Mas nessa escola você não morre, vai sair de posse de vitória, fortalecido, revigorado, com marra. Sempre que você vê um crente que tem marra, pode saber, houve muita escola. Oh, aleluia. Houve muita escola. E aqui ele mostra, ele ilustra, oh, aleluia, o tempo de angústia como um pedagogo
E eu quero lhe convidar para nessa noite você ser profeta de Deus para esse irmão, essa irmã que está do seu lado. Olhe para ele e diz assim: tempo de angústia não é para matar. É só ensino. É só ensino. Vai sair com a lição feita. E tem mais, não adianta estribuchar querendo sair antes do tempo, não. Vai passar por todo o processo. Oh, aleluia. Não adianta dizer: ai papai, achando que papai vai tirar porque a coisa está apertada. Vai ter que aprender o beabá completo. Mas vai sair do outro lado de posse de vitória, com o diploma na mão, dizendo: eu passei, eu venci, Deus foi comigo e me deu vitória. E eu quero lhe convidar para ficar de pé. Aquela equipe, pode cantar o hino, pastor? Aquela equipe que cantou o hino, eu entro na sua presença. Venha cantar aqui. Oh, aleluia.